Há pouco tempo a gente fez um vídeo muito legal aqui no canal mostrando piadas de Chaves que foram copiadas em outros lugares, como essa. Eu quero que você escreva algo que seja assim um exemplo de limpeza. Com a roupa, primeiro molhamos e passamos com 2 ferros elétricos. E aí eu tô vendo um porco. Mas algumas piadas de Chaves foram copiadas de outros lugares, e eu tenho certeza que você vai se surpreender bastante com esse vídeo. Então se prepare para pedir a resposta da pergunta número 2 e vem com a gente. Você deve se lembrar que entre os comediantes preferidos do Chespirito estavam Oliver Hardy e Stan Laurel, ou seja, o gordo e o magro. E aqui estamos na linda cidade do México, terra de sol e de bons amigos, e também terra das lindas senhoritas. Ai, seu Madruga, o senhor me cabula! Tanto é que durante um tempo ele apresentou uma espécie de releitura, uma paródia, uma homenagem a essa dupla, vivendo o magro, enquanto o Edgar Vivar vivia o gordo, nosso eterno senhor barriga em nhonho. Ah, pois aqui rodaram um filme com os meus comediantes favoritos, nada menos que o gordo e o magro. Mas falando da dupla original, eles trabalharam entre 1927 e 1955, pegando uma fase do cinema mudo até uma parte da era de ouro de Hollywood. O auge do sucesso mesmo veio entre as décadas de 20 e 30, quando seus filmes de comédia apareceram em vários outros países, além dos Estados Unidos. Ao todo, os caras apareceram juntos em 106 filmes, então dá pra ter uma noção de quantas piadas originais eles criaram, né? Um pouco. E acontece que algumas dessas piadas foram parar em Chaves e Chapolin. No episódio Pai por Algumas Horas, a sobrinha da Bruxa do 71 vai parar na casa do Seu Madruga. E aí, não tem jeito. Terei que ser como uma mãe para ela. Vocês me ajudam? Sim, e eu serei como um pai. O Chaves realmente se empenha para cuidar da menina e o Kiko também aparece por ali para ajudar. Até que temos essa cena aqui. Ela deve estar chorando porque está com fome. Por isso eu vou lhe dar de comer. Mas será que esse momento é tão original assim? Em 1932, no curta Duas Babás para um Bebê, o Oli, que é o gordo, se casa e sua esposa fica com ciúmes de Stan, o magro. Para ficar próximo de seu amigo, ele resolve adotar uma criança e chama o seu amigo para ajudá-lo. E então... Já em Herança Mal Assombrada de 1930, o magro vai receber uma herança de um parente falecido, mas antes precisa dormir na casa dele, mais especificamente na mesma cama em que ele morreu. E aí, o mordomo tenta tocar o terror para cima dele e do seu amigo o tempo todo. Por que está tudo coberto? Este quarto, senhores, foi onde o meu patrão foi assassinado. Seu corpo foi achado naquela cama. E se você está pensando que já viu essa sinopse em algum outro lugar, pode ficar tranquilo. Não, você não está maluco. É o mesmo enredo de A Casa Dada Não Se Contam os Fantasmas, de Chapolin. Esse episódio de 74 conta com um parente do Carlos que faleceu e deixou uma mansão para ele. Mas antes, ele precisa passar uma noite na casa. Onde vamos passar a noite? Na cama onde faleceu o senhor seu avô. Não há um lugar mais apropriado? Por exemplo, a tumba onde o enterraram? E já que eu falei de Chapolin, lembra daquele episódio chamado Vagabundos Vemos, Trabalhos Não Sabemos? Se você não faz ideia de qual história eu tô falando somente por esse título, provavelmente você vai se lembrar ao assistir essa cena. Aqui está a sua camisa passada. Ah, e foi só por isso que você me acordou? Basicamente, a história gira em torno do Carlos, que é um baita vagabundo que não gosta de trabalhar, que não sai do sofá e só fica dormindo o tempo inteiro. E aí o Chapolin aparece para dar uma lição nele, e essa lição acaba sendo também uma marretada que o deixa com a cabeça presa no teto. E aí temos essas cenas.
Tá, pode ser que mesmo assim, talvez você não se lembre de qual episódio se trata, pois afinal de contas, ele só chegou no Brasil em 2018. Por aqui temos mais costume de ver um remake dessa história, chamado A Ociosidade é Mãe de um Amigo Meu. E no lugar do Carlos Villagrán, nós temos o Edgar Vivar. Pois é exatamente o que eu vou fazer. Guardou bem essas imagens dos dois episódios? Pois agora dá só uma olhadinha no que acontece no filme Dois Caipiras Ladinos, de 37, quando o gordo fica com a sua cabeça presa no teto também. Bom, as semelhanças são muito perceptíveis, não adianta nem tentar defender, porque senão vai soar como forçação de barra. Mas também aproveito para falar a mesma coisa que eu disse no episódio onde falamos de pessoas que pegaram emprestadas as piadas do Roberto. No universo da comédia, ainda mais quando estamos falando de muitos anos atrás, isso era uma coisa bem normal. Pega uma piada daqui, dá uma mudada ali, pega coisas de outros países, dá uma nova roupagem, enfim, era comum. A quem deve olhar é para mim. Mas ele é meu namorado, não é do senhor. É bom reforçar isso para que ninguém pense que a gente está aqui para tentar queimar o nome de algum artista, do Chespirito ou de qualquer outra pessoa. Não, não é esse o ponto. Não. Muito pelo contrário, a nossa intenção é entender quais foram as inspirações do Chespirito para criar esses universos que a gente tanto ama. Outro momento de inspiração clássica acontece entre a obra do Bolanhos e a Pantera Cor-de-Rosa. Lembra daquela andadinha clássica do Ramon Valdez quando interpretava o ladrão Peterete? A referência é muito clara e escancarada, pois ainda conta com a mesma trilha sonora. Esse é o andar da Pantera, que também acontece no episódio da Festa Fantasia. Porém, aquele desenho clássico da Pantera, que a gente está acostumado a ver desde sempre, acredito eu, sempre surgia na abertura ou no encerramento dos filmes. E um dos únicos filmes onde ela não aparece é Um Tiro no Escuro, de 64. Pois é exatamente nesse longa-metragem que o inspetor Jacques Clouseau, que é o principal personagem da franquia, protagoniza essa cena. There is something that I am very interested to know. This room looks very... What happened? What? You fell off the sofa, you stupid. I know I fell off the sofa, madame. There's no need to tell me. Everything I do is carefully planned, madame. Ele sempre cometia umas trapalhadas bem ao estilo do Chapolin Colorado mesmo. Mas você reparou que logo depois de cair, ele manda uma versão em inglês do bordão mais famoso do super-herói. Na versão dublada ficou ainda mais parecido. Coisa que eu quero saber, esta sala parece muito... O que houve? O quê? Você caiu do sofá, sua anta. Eu sei que eu caí do sofá, madame. Não precisa me dizer isso. Tudo que eu faço é friamente calculado. Fora que essa queda e a reação nervosa das pessoas em volta também aparece no episódio do Frédéric Chopin. Eu dizia que eu acho... Burro! E provavelmente você já deve ter ouvido falar em I Love Lucy, que é uma das sitcoms americanas mais famosas de todos os tempos. Ela foi gravada nos anos 50 e é aclamada até os dias de hoje. Pois numa cena específica, no meio de um jantar, a Lucy aparece sorrateiramente e fica ali junto com o cachorro, ouvindo a conversa do seu marido com as visitas. Então, se liga. Aceita a vagem? Claro, vagem faz bem para a saúde. Quem está aí embaixo? Quem está embaixo da mesa? Não tem ninguém, só o cachorro. Percebe uma semelhança muito grande com um dos momentos mais icônicos de Chaves? Quem está aí? Outro gato. E por que não com esse momento aqui também? Ou até esse. Não tem ninguém! Não tem ninguém! Como não tem ninguém? Mais uma vez, a gente percebe que a piada não precisa ser necessariamente igual para a gente notar que existe uma semelhança e uma associação com uma obra do Chespirito, né? E é por isso que eu vou lançar a palavra-chave de hoje. Além de Chaves e Chapolin,
o que mais te inspira? Quais são os outros conteúdos que você gosta de assistir, que te divertem, que te faz se inspirar em ser uma pessoa melhor ou qualquer outra coisa do tipo? E até mesmo quais artistas o inspiram? Manda aí porque a gente adora conhecer mais sobre vocês e até pintar em nossas mentes algumas imagens de como vocês são. Pintar? Mas o senhor é palhaço, é? E se você ainda tá achando que a gente tá fazendo uma heresia aqui, falando dessas cópias, com algumas aspas, que o Chespirito fez de outras obras, saiba que o próprio criador também fez piada disso. Logo no comecinho de 1980, ele tava a todo vapor, produzindo diversas histórias e diversos esquetes dentro do seu programa. E entre eles, o livro ideal do Dr. Chapatin. Em um certo momento, o médico aparece em uma biblioteca e pede uma indicação à bibliotecária que acaba dando uma boa dica. ¿No tiene algo todavía más original? ¿Le gustarían las obras completas de Roberto Gómez Bolaños? ¿Los 800 tomos quiere ver? Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿800 tomos? Sí. Não. Bom, nessa primeira parte ele massageia o ego, né? Falando que a sua obra tem 800 volumes, de tanta coisa que ele fez e tal. Mas ninguém esperava, e provavelmente você que está assistindo também não espera o que vem a seguir. Bueno, pero tengo el resumen completo en un solo tomo. Vea, aquí está. A ver. Não me gusta. Acontece que o livro se chama La História del Fuzil, que seria algo como a história do fuzil, bem ao pé da letra mesmo. Porém, contudo, todavia, entretanto, a piada está exatamente na palavra fuzil, que no dialeto mexicano pode significar algo como cópia, plágio ou coisa do tipo. Então, a versão reduzida de sua obra seria a história da cópia. E é claro que tudo isso é só uma grande brincadeira que ele fez consigo mesmo, com seu próprio legado, já que a grande maioria de suas criações foi totalmente original. E isso é verdade. Pergunte pro Chaves, que não me deixa mentir. Eu não sou sua mãe nem nada. Mas pelo jeito nem ele mesmo tinha problema em lidar com o fato de que pegava umas coisinhas aqui e ali. E eu sei que eu tô falando de coisas bem antigas, mas a gente tem que lembrar que, primeiro, a obra que o Chespirito criou, que a gente conhece, já é dos anos 70, estamos falando aí de 40, 50 anos atrás. E tudo isso são inspirações que ele teve desde sua infância. Então a gente tá falando de anos 20, anos 30, é muito tempo atrás. Ah, são do tempo do seu pai. Eu não sou nenhum velho. É uma velha. E principalmente nos anos 20, tem uma certa piada bem específica que era reproduzida em todo canto. Só que não é exatamente uma piada, é mais um momento específico, é um tipo de cena que provoca uma surpresa no espectador, é um elemento bem interessante. E esse efeito em questão é o de paredes que caíam em direção a um personagem, só que ele ficava ileso, e isso que provoca a reação cômica e engraçada. Só para citar alguns casos famosos, temos o do comediante Roscoe Arbuckle, um dos maiores astros do cinema mudo e que ficou conhecido no Brasil como Chico Boia. Por quê? Eu não sei. E essa cena aqui é do filme Backstage, de 1919. E aliás, mais ou menos nessa época, ele se tornou o ator mais bem pago de Hollywood, chegando a ter contrato superior a $1 milhão. Gente, isso é muito dinheiro nos dias de hoje, mas imagina o que significava, o que representava há um século. É inimaginável. E ele ficou conhecido por também dar uma boa força a outros grandes astros, como por exemplo Charlie Chaplin, que a gente sabe muito bem o quanto o Chespirito o admirava. E também Buster Keaton. E no filme Marinheiro de Encomenda de 1928, também temos parede caindo na direção do personagem. Pois o Chapolin acabou tendo o mesmo azar, ou seria sorte? Não sei. No episódio A Explosão, de 73. Lembra dessa cena? Cuidado, essa parede vai cair! Cuidado! Cuidado! E você reparou num erro de gravação muito engraçado que acontece nessa cena logo que a parede cai? Se você não reparou, vamos dar um replay, mas fica ali olhando o carinha que empurra a parede. Cuidado, essa parede vai cair! Cuidado!
Cuidado, cuidado! Ele tenta se esconder, mas não dá certo, e aí essa cena fica ainda mais hilária. E a gente já falou sobre vários outros erros de gravação de Chapolin num vídeo especialíssimo, que é esse aqui que tá aqui do lado. Se você não viu, já sabe, é só clicar. Se você já viu, já sabe, é só clicar também. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.